eu quero passar para vocês já a série do mês que vem. A série do mês que vem irá se chamar Tarja Branca. É para você justamente evitar a tarja preta, tá bom? Tarja Branca é doses espirituais para tratar doenças reais. Tarja Branca é a série do mês que vem. Começamos já na semana que vem, no dia 4, com descanso na dose certa, depois emoções na dose certa e pessoas na dose certa. Aí alguém me perguntou, por que uma série de 3 semanas? Porque na 4ª semana nós faremos uma mensagem avulsa com o título Não Podemos Salvar o Mundo Sozinhos. Não podemos salvar o mundo sozinhos, associada ao projeto que nós, como igreja, estamos desenvolvendo junto ao GEPASSE e outros hospitais, na intenção de levar humanização no ambiente hospitalar. Então, nós teremos diversas visitas, e visitas que chegarão aqui, inclusive vestidos de heróis, que são pessoas que, juntamente conosco, têm levado um pouco de amor, carinho, um pouco do Evangelho na prática para a vida de crianças, adolescentes, jovens e muito mais. Então, uma série de 3 meses, porque dia 25 nós teremos uma mensagem especial. E voltando a falar em multiplicação do perdão, eu queria te apresentar, se você ainda não conhece, este homem, Gary Ridgway. Gary era um homem, veterano de guerra, ele não morreu, um homem que tinha um trabalho muito quieto, silencioso, um homem o qual frequentava regularmente a sua igreja. O que as pessoas não sabiam até 2005, se eu não me engano, é que Gary, ele era o conhecido assassino do Rio Verde. Ele era o conhecido assassino do Rio Verde. Ele foi preso porque foi justamente na época que surgiu a tecnologia de identificação por DNA, e sendo preso, para evitar morte por cadeira elétrica, ele começa a confessar seus assassinatos. Pasmem, esse homem em 20 anos foi identificado que ele matou 49 mulheres. 49 mulheres. E quando Gary foi questionado por um jornalista a respeito disso, ele deu a seguinte resposta ao jornalista: eu quero provar que eles estão errados. Eu quero provar que, na verdade, há 80 mulheres. Eu não matei só 49. 49, vocês estão cometendo um absurdo em me dizer que eu matei só 49 mulheres. Na verdade, ele estava indignado de ser acusado somente de 49 mortes, enquanto ele jurava de pé junto, como diz o ditado, que ele havia matado 80 mulheres. 80 mulheres. Aí eu pergunto uma coisa para você: como perdoar um ser humano assim? Um predador que buscava as suas vítimas na calada da noite, um criminoso que assassinou 49 mulheres, um criminoso condenado, que não tem nenhum remorso em dizer o que ele fez e não estampou em quase momento algum algum remorso a respeito disso. E eu queria trazer isso um pouquinho para a nossa vida hoje. Como perdoar pessoas que nos magoam profundamente? Eu não estou falando de qualquer probleminha que fizeram que nos desagradou. Pessoas que nos magoam profundamente. Como perdoar esse tipo de pessoas? Jesus talvez nos ensine um pouco a respeito disso. Porque a matemática de Jesus é diferente da nossa. E se nós não projetarmos o nosso coração e a nossa vida para a matemática de Jesus, nós não conseguiremos alcançar um nível de perdão tão profundo. Para vocês entenderem como Jesus nos vê e como Jesus te vê, porque nós temos a mania de nos nivelar por baixo e acharmos que não somos iguais a Gary Ridgway e outros assassinos que tem por aí. Para Jesus, eu e você, nós somos tão assassinos quanto ele. Pasme, a matemática de Jesus começa nos igualando. Vocês são tão assassinos quanto Gary. Você pode não ter puxado nenhuma arma para ninguém, nenhuma faca, ou cometido um assassinato físico de fato. Mas Jesus nos diz que a nossa natureza é essa. Às vezes não matamos com uma arma de fogo, mas matamos com as nossas palavras. Matamos com atitudes que ferem profundamente e deixam traumas no coração das pessoas. E Davi sabia disso. Davi era um cara que mais sabia dessa verdade a respeito de si mesmo.
Tanto que após cometer um crime, e na época de Davi adultério era crime, ele ora a Deus declarando o que está escrito no versículo 4 do Salmo 51. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que seja justa a tua sentença e tem razão de condenar-me. Davi sabia que ele era tão criminoso quanto Gary, quanto muitas outras pessoas que tem aí, e quanto você e eu. Só que Davi, ele tinha uma característica muito grande, muito profunda na sua relação com Deus. Ele confessava isso com a mesma profundidade. Eu reconheço que eu sou assim. A minha natureza é essa. E muitos de nós pegam essa realidade e coloca debaixo do tapete e acha que Deus não enxerga, na verdade, quem você é ou quem eu sou. Davi não, ele falou, eu sou assim. Eu erro. E semana passada eu expliquei o que a Bíblia quer dizer, a espiritualidade cristã quer dizer, quando ela fala que nós temos pecado. Eu não vou gastar essa energia hoje, mas em resumo, o que a Bíblia diz quando nos chama de pecadores, ela diz que nós somos naturalmente desconectados de Deus. Nós somos desobedientes, porque lá no começo da história da humanidade, segundo ela, Deus nos deu tudo de presente e só nos colocou uma única restrição: não conheçam o mal. E na bondade dele, ele fez exatamente isso e deu duas realidades a respeito do mal. A primeira é que nós não temos condições de conhecer o mal e contê-lo e não deixar que ele saia pelos nossos poros. E a segunda é que se vocês conhecerem, vocês vão ter que morrer. Só que entra nessa cena o diabo e fala assim, não, isso aí que Deus está falando para vocês é que ele não está contando a história toda, ele está contando só metade da história. E a metade da história é que se vocês conhecerem o mal, vocês vão ser igual a ele. Como Deus é invejoso e não quer que vocês conheçam a maldade, então ele fala para vocês não irem lá e meter a mão naquele negócio. E isso se tornou atraente aos olhos de Eva e de Adão, ou de Adão e Eva, para não cometer nenhum cacófago. Entendeu? E ele fala assim, aquilo se torna agradável, fala assim, mas como Deus? Mas que Deus egoísta é esse, né? Então eu não preciso obedecer. Na verdade, o que ele quer é que a gente não entenda a vida que nem ele. Eu vou lá e vou usar aquele negócio que eu quero ser. E isso abre os olhos da humanidade de uma forma degenerativa. E a forma degenerativa é que realmente aconteceram as duas coisas que Deus falou. A primeira é que nenhum de nós consegue conter a maldade que é pré-existente em nós. E a segunda é que nós começamos a morrer. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, 23, ele completa essa má notícia dizendo que o salário do pecado é a morte. A morte é a resposta de Deus. E eu digo que até uma resposta benéfica, porque se nós fôssemos eternamente maus, o mundo estaria muito pior do que ele está hoje. Nós teríamos aí homens terríveis na história da humanidade, cometendo atrocidades muito piores do que as que cometemos hoje. Então, na matemática de Jesus, todos nós somos iguais. Mas a matemática de Jesus soma graça aos nossos erros. Porque a boa notícia é que Jesus ele se iguala a nós em forma e essência não. Só forma, não essência, entendeu? Forma sim, essência não. Ele não tem essa natureza nossa. A natureza de Jesus é perfeita. A natureza de Jesus não tinha erros, não tinha desobediência a Deus. E a obediência de Jesus sempre foi tão profunda com Deus, que mesmo não querendo morrer na cruz, e aí é o nosso engano, porque a gente achar que ele queria, ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice, mas eu estou aqui para te obedecer, ou seja, cumpra-se a sua vontade. Eu vou passar por aquela cruz, porque eu entendo o papel da minha missão. Eu entendo. E o apóstolo Pedro, ele explica isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 22 e 23, dizendo assim, ele não cometeu pecado algum, não há desobediência em Jesus. E nenhum engano foi encontrado em sua boca, não teve nada em Jesus que fosse incoerente. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aquele que julga com justiça é Deus. Eu estou entregue à minha obediência a Deus. A minha obediência a Deus é mais importante do que aquilo que eu acho a respeito da vida. E se você for pensar, isso é totalmente didático, porque é isso que Deus espera a nosso respeito, que a nossa obediência a Ele seja mais importante do que aquilo que a gente acha a respeito da vida. Os valores dele sejam maiores que os nossos valores.
a sabedoria dele seja maior que a nossa sabedoria. Só que essa maldade inerente a nós, fruto da desobediência que é o pecado, ela não deixa que isso aconteça. Logo, nós precisamos de Jesus. O Gary precisa de Jesus, você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, todos nós precisamos de Jesus. E isso foi, Jesus se igualou conosco de uma forma tão profunda, que aonde Jesus foi crucificado, foram crucificados 2 criminosos facínoras hediondos. Eu digo que eles são hediondos porque para estar ali morto naquele lugar onde estiveram, eram só pessoas que cometiam crimes hediondos que eram crucificados. As outras penas eram mais brandas. A pena de morte da cruz era a pior pena de morte da época de Jesus, porque o romano que crucificou a Jesus, ele sabia exatamente como matar pessoas, eram especialistas. O romano era especialista nessa morte. Então Jesus se iguala a nós nessa mesma morte que eu ou você ou o Gary estaríamos. E para vocês verem como aqueles ladrões crucificados com Jesus eram tão maus, que Mateus, no capítulo 27, versículo 44, diz que além da multidão insultar Jesus, eles igualmente o insultavam e haviam sido crucificados com ele. O que a espiritualidade cristã está nos dizendo agora é que você é criminoso. Que eu sou criminoso. O pecado é um crime. E criminoso tem que pagar a pena. Mas o que ela está dizendo é que Jesus se igualou na pena, sem precisar passar por ela. E mesmo Jesus fazendo o que fez, os homens crucificados com ele na cruz insultavam ele. E toda vez que tanto eu ou você abrimos mão da obediência a Deus para viver pelo caminho da desobediência, nós validamos os criminosos que nós somos. E que insultamos o Cristo que morreu na cruz por nós. Mas alguma coisa aconteceu naquela cena que o coração de um daqueles homens mudou profundamente. Alguma coisa aconteceu. Na verdade, eu creio que foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro em Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 17. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E só Pedro, no meio daquela multidão de discípulos, deu a seguinte resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus encarnado na história. E Jesus fala assim, e aqui é a parte interessante que eu queria nos chamar a atenção essa noite. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. O que Jesus está falando aqui para Pedro, que você entender quem eu sou, não é fruto de quem você é, mas do que Deus está te revelando aqui nesse momento. E eu acredito que essa mesma revelação foi dada àquele ladrão na cruz, porque o cara que xingava ele começou a repreender o outro. Começou a repreender o outro ladrão. Entenda, nenhum dos dois deixaram de pagar a pena dos seus erros. Mas algo mudou no coração de um, e aí eu creio, a Bíblia me dá condições de entender que eu creio que justamente porque Deus abriu essa revelação na mente e no coração do ladrão, que um ladrão começa a repreender o outro dizendo assim: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. E aqui, gente, vai uma dica muito grande. Essa frase de um dos ladrões, dizendo que nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, é algo que nós cristãos precisamos começar a sermos honestos conosco mesmo. Se nós erramos, nós temos que pagar a pena. A gente tem mania de se esconder debaixo desse amor de Deus. Deus é amor, Deus é amor, e ignora que o amor de Deus é precedido da sua justiça. E a justiça é justa. E a justiça justa diz assim: se você errou, você tem que pagar.
Mas a mesma cena onde a justiça é justa, ela apresenta o amor de Deus dizendo assim, mesmo você tendo que pagar o que precisa ser pago, eu continuo te amando, meu amor não foi alterado em nada, porque eu estou morrendo aqui nesse lugar junto contigo. E aquele ladrão recebe uma informação do Espírito Santo falando, esse que está do teu lado é Deus, Ele te ama a tal ponto de estar aí ao teu lado. E esse mesmo Espírito Santo nos fala aqui essa noite, esse que está ao nosso lado essa noite aqui é Deus, e Ele te ama a tal ponto, que apesar de tudo que você tenha feito, e todos os crimes que você tenha cometido, Ele continua aqui ao nosso lado. A matemática de Jesus, ela nos traz a consciência, o movimento da graça. Jesus olha para aquele homem e fala assim, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Não importa o que você fez. Nós julgamos por mérito. Jesus julga pela bondade dele. Repara, Jesus sendo Deus podia ter tirado aquele homem da cruz. E ter saído da cruz também. Só que se ele saísse da cruz, ele não pagava a pena que precisaria ser paga. E se ele tirasse aquele homem da cruz, ele não seria justo com as outras pessoas. Nós precisamos pagar o erro pelos nossos erros. Mas Jesus olha para nós e ainda fala assim, ainda hoje vocês estarão conosco do paraíso. Não esqueça do paraíso. Quando eu olho para a matemática de Jesus, eu vejo 4 movimentos que rapidamente vou passar por eles. Primeiro, a matemática de Jesus causa a subtração dos nossos erros. Nada que nós tenhamos feito até hoje. E eu sou arriscado a dizer que mesmo as coisas que você fez e nem sabe, Jesus subtraiu todas elas na cruz. A matemática de Jesus subtrai os nossos erros. Então, se você entrou aqui nesse lugar e tem me ouvido com algum espírito de culpa, eu estou aqui para dizer, em primeiro lugar, que Jesus subtrai todos os nossos erros. A matemática de Jesus divide o nosso ego. A divisão do nosso ego faz parte da matemática de Jesus, porque quem é egocêntrico, egoísta, ter ego não é problema. Egocentrismo é uma doença do ego. O problema de Jesus não é com o nosso ego, é com o nosso egocentrismo. O ego nos valoriza às vezes, nos mostra quem somos, mas o egocêntrico, ele quer tudo para si a qualquer custo. Lembra da palestra que eu dei, da ganância e da ambição? Não tem nenhum problema eu ser ambicioso. O problema é ser ganancioso, porque eu quero tudo a qualquer custo para mim. Só que Jesus divide, falando, você pode ser a pessoa que se acha a melhor pessoa do mundo. Você não é igual ao cara que está na cadeia. Você é igual ao cara que está na cadeia. Você é igual ao ladrão que está na cruz. Olha que coisa mais louca, gente. Aquele cara não fez nada de bom a vida toda. Ele estava sendo condenado por ser um criminoso hediondo. E foi o primeiro santo a botar os pés no paraíso, na lógica do Novo Testamento. Aí as pessoas discutem comigo, mas Cláudio, ele foi batizado? A Bíblia não fala nem se ele foi batizado, porque batismo não leva ninguém para o céu. O batismo é a resposta de um coração que entende o quanto Deus o ama e fala assim, eu quero ser discípulo desse Cristo que me amou apesar de tudo que eu fiz, de quem eu sou. Não tinha nem água. O que Jesus fez foi dividir o nosso ego. Isso é que a Bíblia chama de arrependimento, de metanoia. A nossa cabeça não entende isso. Mas arrependimento bíblico é ir além do que a minha cabeça entende. É metanoia, além da noia, além da mente. Fé é algo que a gente não racionaliza. Fé é algo que a gente não raciocina. Fé é algo que a gente crê e pronto. Eu sou assim. Então eu preciso dividir o meu ego e querer entender a fé e me entregar a esse Deus que se igualou a mim naquela cruz. A matemática de Deus adiciona a graça à nossa vida. Não precisa ser feito nada para fazer parte dessa conta. Essa conta não exige esforço seu. A conta está feita, está completa. Cláudio, então como é que eu faço parte disso? Acredita e confessa. Jesus me salvou. A matemática da fé
multiplica a nossa fé e o nosso perdão. Agora vai e conta isso para outras pessoas. Vai e conta isso. Porque tem mais gente precisando saber dessa notícia. Que por pior que seja a culpa que ele tenha, a chance dele ser perdoado, de tudo ser subtraído e de ser somado uma nova vida. Essa história foi tão profunda que eu preciso voltar com vocês numa conversa de Jesus com Pedro e entender a repercussão de tudo isso na vida de um discípulo de Cristo, na tua vida, na minha vida. Pedro, certa vez, caminhando com Jesus, fez a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O que Pedro está perguntando assim, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que erra contra mim? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí ele vai contar uma história que eu já contei aqui num outro momento e repito hoje. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seu servo, e quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Abrindo parênteses aqui, em algumas versões fala-se 10.000 talentos. Guarda essa informação que eu já te explico do que ela é e fecha parênteses. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Como ele não tinha condições de pagar, pega o que ele mais ama e faz pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Tem misericórdia. Misericórdia ele não merecia. Se ele merecesse, ele pagaria a dívida. Então é misericórdia. Me dá algo que eu não mereço, mas eu quero que o Senhor me dê. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida, cancelou, ele não jogou para frente, Jackson, ele não vai ter problema, Jackson deve estar lá no fundo, ele não vai ter problema com a última prestação, porque a dívida foi cancelada, não existe mais dívida. Esse peso saiu das costas dele. Mas quando aquele servo saiu, encontrou os seus conservos, ou seja, o servo do servo, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo. Imagina aquela cena que pega, sabe quando você tem vontade de pegar a pessoa pela goela e sacudir ela? Você nunca teve vontade de fazer isso? Eu sempre tive vontade de agarrar alguém pela goela. Aí fui fazer jiu-jitsu, aí aprendi. Eu dava mata-leão e falava, não, isso aqui é da luta, Senhor. Agarrava pela goela e sufoca, sufoca, sufoca. E ele começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Paga, você está me devendo. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou. Fez a mesma coisa que o outro fez. Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Tem misericórdia. Mas diferente do Senhor, esse servo teve uma outra atitude. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Essa história nos ensina uma coisa. Para eu entendê-la, eu teria que voltar a contar um texto antes. Para não ficar muito longo, eu só vou falar uma frase desse texto. Essa história, na verdade, ela começa no versículo 15, onde Jesus dá as seguintes instruções aos seus discípulos. Se o teu irmão pecar contra você, o que está escrito ali em verde, se você consegue assistir daí? Vá. Vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, e se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. O que Jesus está falando aqui é que se alguém errar contra você, não fique esperando ele vir pedir perdão, não. Vá você. Vá você.
O que nós fazemos normalmente? Alguém erra contra a gente fica lá dando piti, escrevendo no Facebook, no Instagram, mandando mensagem a terceiro. Não, Jesus falou, vai lá, resolve. Vai lá e resolve. Ou o perdão é um movimento intencional, ele é ativo, ele não é passivo. Você teve um problema com seu marido, com a sua esposa, com quem quer que seja, vai e resolve. Se ele te ouvir, acabou. Cessou o problema. Vai lá e resolve. Para ele entrar na temática nessa noite. Porque quando eu vou e resolvo, alguns movimentos acontecem na minha vida. Primeiro, se eu vou lá e resolvo, o que acontece se você está com um problema com a pessoa há muito tempo? O que começa a acontecer? Lembra das palestras anteriores? Você começa a ficar amargurado, você começa a ficar magoado. Pô, o cara nem falou comigo. Aí, tá vendo? Ajudei ele a vida toda, nunca fez nada. Não é assim que vai fazendo? Poxa, olha só, fiz tanta coisa por ele, ele não faz nada por mim. Não é assim que vai acontecendo as coisas? Isso é amargura, gente. E a amargura cria raiz no seu coração, e falo mais, ela cria raiz no coração das pessoas à sua volta, porque você não consegue conter a amargura. Chega uma hora que a gente não consegue conter a amargura. Aí a gente começa a falar mal da pessoa para as outras pessoas. Aí aquela raizinha que era desse tamaninho do seu coração, começa a virar um tronco no coração do outro. Só que quando eu vou resolver, eu elimino a amargura da minha vida. Eu fui lá e fiz, está resolvido. A minha parte eu fiz. Mas, Cláudio, e se a pessoa não quiser? Aí é problema dela. Mas a minha obrigação é ir lá e fazer. Uma vez alguém fez algo contra mim, na hora, ano passado, eu falei, meu amigo, a gente precisa sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. Ele não quis. Eu falei, ok. Mas eu fui. Se você deixar de resolver as questões da sua vida de perdão, esse negócio só vai te amargurar cada vez mais. Eu tenho um amigo psicólogo, alguns conhecem o Paulo, que ele fala que esse assunto, principalmente entre casais, é assim. Imagina o casal na estação do trem. Na estação funciona assim. Ou os dois sobem no trem, ou os dois ficam na estação. Porque se um subir no trem e o outro ficar na estação, dá zica. Resolve. Ou não? Resolve. Resolve, porque isso vai liberar seu coração de amargura. O segundo movimento do perdão na nossa vida. O perdão retira a angústia. Gente, vocês já viveram a sensação de resolver algo com alguém e daqui a pouco está tudo em paz? Quem já viveu isso aí? Mas enquanto não resolve, como é que fica teu coração? Angustiado. Porque, vamos falar a verdade, não vou ficar aí nesse engano não, viu, gente? Você tem um relacionamento com alguém, seja de amizade o que for, esse negócio aqui é vínculo. A nossa cultura diz que a gente pode romper os vínculos, mas você está se enganando. Tipo, vínculo de relacionamento não se rompe. Já dizia o Quarteto Ensino, uma música que fala de divórcio. As nossas pernas continuam misturadas, o nosso vestido ainda se encontra no armário. Vínculo não se rompe. Vínculo não é uma coisa que você aperta o botão, ligou, e tira o botão e desligou. Isso é coisa de internet, isso é coisa de filme. Sabe, essa coisa de que eu posso ir ficando e vivendo as pessoas, que isso não cria vínculo, é o maior engano que a mídia nos traz, porque por menor que seja o relacionamento, esse negócio cria vínculo. E quando eu não resolvo essas coisas, o meu coração fica angustiado. Então vai e resolve. Jesus está falando, vai e resolve. Dá um ponto final. Dá um ponto final. Esse mesmo amigo Paulo, uma vez, ele me ensinou uma coisa falando assim, não deixa as pessoas no caminho. Vá e despede. Você lembra de... Quem conhece aqui a história de Abraão e Ló? Você lembra Abraão e Ló? Deixa eu ajudar rapidinho vocês, não estava nem no tema aqui. Abraão é assim, era sobrinho de Ló, os dois passaram a vida junto, família sempre tem problema, né? Família, aquela coisa toda, os dois passaram por isso. Chegou uma hora que Ló falou assim, Abraão, não quero mais andar contigo. Sabe o que eles fizeram? Se despediram. Você quer ir para onde? Você vai para lá? Eu vou para lá. E depois, sabe o que eles fizeram? Ergueram um altar. Aqui marca o nosso fim. Mas nós não, a gente vai deixando. Quando você vê, está um bololô tremendo. E sabe quem mais sofre?
a pessoa que vem na frente. Porque ela toma bronca de coisa que ela nunca teve culpa. Ela sofre por coisa que ela nunca fez. Porque você não resolveu lá atrás. Vá e resolve. Terceiro movimento na nossa vida. Intencionalidade do perdão exercita a humildade. Acaba com esse negócio de eu tenho razão. Para com isso. Você não tem razão de nada. A vida é um ponto de vista. Muda-se a vista, muda-se o ponto. Muda-se o ponto, muda-se a vista. Esse negócio de eu tenho razão, de eu sei como é que é coisa de gente egocêntrica. A pessoa tem uma percepção diferente da sua. Vimos isso ontem na reunião que eu falei para vocês. Pessoas falaram várias coisas a respeito do mesmo assunto. Ele está errado? Ele tem uma percepção diferente da minha. Eu vou julgar ele por causa disso? Meu amigo, se você quer enxergar assim, eu vou fazer o quê? Eu penso diferente. Então o perdão, ele exercita a nossa humildade. Eu não vou achar que eu tenho razão, eu vou lá e vou resolver. Vou baixar a bola. Sabe? Coloca a 38, a 12, o facão, a peixeira em cima da mesa. Ou então bota bem longe, que se deixar ao alcance, tem gente que pega e ainda joga na cabeça. Mas senta para conversar. Entendeu? Perdão nos convida à maturidade espiritual. Gente madura exercita perdão. Paulo, falando de uma confusão no meio da igreja, e sabe o que ele chega a falar? É ótimo que tenha briga entre vocês. É ótimo. Porque é na hora da briga que a gente entende quem tem o caráter aprovado. Olha Paulo. Paulo só dá pedrada na gente, né? É na hora da briga. Meu caráter aparece na hora da briga. Quem joga futebol aí? Quem joga futebol sabe disso. Bota o cara no campo de futebol, ele se transforma, né? Vira o demônio do campo. Tá lá, ué. A gente que lida com perfil comportamental, a gente costuma dizer, tem aquela pessoa que o indivíduo apresenta ser e tem a pessoa que ele realmente é. E quem a gente realmente é aparece na hora que a gente é mais questionado. Ah, e se a pessoa não gosta de ser questionada? Rapaz. Né, mulheres? Maridos não são assim? Questiona seus maridos para ver o que acontece. Mas como é que você está falando assim comigo? Maturidade espiritual aparece na hora que a gente vai e resolve assuntos. Dentro disso, a pergunta que eu quero responder essa noite, na verdade, é qual a medida certa para se perdoar. Em primeiro lugar, o perdão não é uma conta exata, mas um estado da alma. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? 7 vezes? Jesus falou 7? 70 vezes 7. Na cabeça do judeu isso era uma loucura. Mas o que Jesus estava falando para Pedro, que não é a quantidade de vezes que você tem que perdoar alguém. Porque perdão não é uma conta matemática, é um estado da alma. E eu vou explicar porque já já Jesus diz isso. Em segundo lugar, perdão é a resposta consciente de um coração perdoado. Ele conta uma história de um senhor que devia quantos 1.000 talentos? 10.000, né? Lembra disso? Devia, a dívida era essa. Vocês têm ideia do que era 10.000 talentos? Um talento pesava 35 quilos de prata. 10.000 talentos eram 350 mil quilos de prata. Era a dívida daquele homem. É uma dívida pagável? Não é. Só para você ter maior noção, a região de Jesus tinha 3 grandes estados, vamos chamar assim, Judeia, Idumeia e Samaria. Se recolhesse os impostos durante 1 ano desses 3 estados, 1 ano, hein? Sabe qual era o tamanho da dívida acumulada? 600 talentos. E aquele cara devia 10.000. E ele chegou lá com a dívida. E o homem fala assim, você vai ser cobrado daquilo que você mais ama. Vai você, sua esposa, seus filhos, tudo ser escravo. E ele pede por misericórdia. Ele não está negando o seu erro. Senhor, tem misericórdia, eu não consigo pagar isso. Não vai, é impagável essa dívida. O que Jesus está nos dando aqui é uma hipérbole, é algo extremamente exagerado. Ele está falando, não tem como. E quando ele pede perdão, o que acontece? O Senhor vai e perdoa, não é isso que acontece?
ele sai bonitinho. O que Jesus está falando aqui é o seguinte: é assim que Deus te perdoou. A dívida do crime de vocês era impagável. E mesmo assim, Deus pagou a dívida na cruz, no mesmo pé de igualdade. É isso que Jesus está dizendo. Ou seja, perdão é a resposta consciente de um coração perdoado. Por isso que perdão é o estado da alma. Se eu me sinto perdoado, perdão é algo que faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha atitude. Aí, nós somos convidados a multiplicar esse perdão. Saiu o homem, e o outro devia, sabe quanto? 100 denários. Sabe quanto é que é um denário? Em prata, 4 gramas de prata. Ele foi perdoado de uma dívida impagável e não perdoou uma dívida pagável. É isso que Jesus diz que acontece conosco, alcançados pelo amor dele, quando nós, discípulos de Cristo, não perdoamos as pessoas. Jesus está falando aqui para a gente o seguinte: engraçado vocês foram perdoados de uma dívida impagável e não conseguem perdoar uma dívida pagável. Sabe o que eu faço com esse pessoal? Eu dou para ser torturado. E tem gente sofrendo na vida por falta de perdão até hoje, porque recebeu o pagamento de uma dívida impagável e não consegue perdoar quem precisa ser pago. Tem gente sendo torturada na alma até hoje por causa disso, porque recebeu o pagamento de uma dívida impagável e não consegue perdoar uma dívida pagável. O nosso crime contra Deus era uma dívida impagável, e Deus pagou ela para a gente e nos deu de graça. O crime que as pessoas cometem contra a gente não consegue perdoar. Guilty. 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 Anos 80, região de Seattle, estado de Washington, Estados Unidos. Surgia ali um culpado. Guilty. Gary Ridgway, o jovem que parecia um rapaz acima de qualquer suspeita, começava a matar. Metódico, paciente, tinha um bom papo e talento para a crueldade. Sempre convencia as vítimas a entrar na caminhonete dele, todas vulneráveis. As primeiras vítimas foram encontradas no Green River, lugar que ele conhecia muito bem. 2 crianças brincavam ali perto quando viram um corpo boiando. Era de Wendy, uma jovem de 16 anos, moradora de rua, que tinha sido estrangulada. 2 semanas depois, outra vítima encontrada do mesmo jeito, sem vida, boiando no rio. E dias depois, outra, e outra, e outra vítima. Ele foi preso na casa dele em novembro de 2001 e alegou inocência. Depois, fez um acordo para cooperar com a promotoria. Guilty. Se declarou culpado pela morte de 48 mulheres, dando informações sobre onde estavam os restos mortais das vítimas, evitava o julgamento e a pena de morte. Mas nem sabendo que ele passaria o resto da vida na cadeia, os parentes ficaram aliviados. A dor de perder um parente também era perpétua. Você disse que elas não significavam nada pra você, mas elas significavam tudo pra nós. Ele não tinha remorso algum do que ele fez. Ele matou tanta gente e nem sequer lembrava quem eram aquelas mulheres, como elas eram. Eu simplesmente não pude acreditar como alguém matou aquelas pessoas e nem se lembrava delas. Ela era mãe, esposa, irmã, e nós a perdemos. Ele é um animal. Eu queria que ele tivesse um fim horrível. E no meio de tanto sentimento de desespero e raiva, surgiu um homem de barba branca, pai de uma das vítimas. Pediu para falar e ser ouvido. Mr. Ridgway. Tem pessoas aqui
que odeiam você. Eu não sou uma delas. Você tornou difícil fazer o que Deus disse, que é perdoar. Você está perdoado. A Gary sobrou apenas um pedido. Peço desculpas por ter matado estas mulheres. Elas tinham uma vida toda pela frente. Desculpe por causar tanta dor para tantas famílias.